Então, pessoal, eu sou o Bernardo e nessa prática de filogenia, nós vamos colocar a sequência recebida lá no início do período, né, para executar uma árvore filogenética correspondente a essa sequência relacionada aos 5 primeiros resultados que a gente colocou para rodar lá no NCBI. E aqui estão meus resultados lá do NCBI, aqui todos os dados deles, e a gente vai colocar para rodar no NR, né? Então, eu coloquei já para rodar no NR. Essas etapas eu já deixei pronta para poupar tempo, porque geralmente leva um tempinho mesmo para carregar e puxar todos os dados. BLASTP, né, como é uma proteína. E então, o NCBI gerou diversos resultados. Eu peguei os 5 primeiros. Aqui mostra um pouco esses 5 primeiros resultados ali. E então, quando eu venho aqui em ID, ele me fornece algumas informações extras sobre essa proteína. E quando eu vou, só um momento, no FASTA, aqui, ele me fornece o modelo FASTA, né, dessa proteína. Então, eu já deixei pronto aqui os 5 modelos FASTAs, né, dessas proteínas, que eu coloquei para rodar no NCBI, no NR, baseado naquela minha sequência, e deixei elas aqui já prontinhas. Então, eu criei o formato multifasta, né, através desse bloco de notas, né? Então tá aqui essa primeira minha sequência de proteína e estão aqui as outras proteínas que o NCBI me forneceu como resultado, né? Então, após eu fazer esse formato multifasta, eu salvo esse arquivo, né? E é válido ressaltar que tem que salvar ele no formato FASTA, senão os programas não vão reconhecer. Então, eu direciono ele para um cluster, né? O Clustal, desculpa. E aqui então eu venho em arquivo, né? Vou fazer do zero só para mostrar para vocês. Então eu venho aqui em Clustal, arquivo, carregar arquivo. No caso aqui são algumas sequências de alinhamento teste que eu estava fazendo. Então aqui as minhas já estão prontas. Então, aqui ele basicamente ele vai alinhar, né, essas sequências multifastas minha. E depois de alinhada essas sequências, que no caso a minha sequência final é essa daqui, eu vou para o Mega para finalmente analisar elas, né? Então eu venho aqui em arquivo, carregar arquivo, alinhamento vídeo, que é essa daqui. Então ele pergunta se eu quero alinhar ou analisar. Como já estão alinhadas lá pelo Clustal, eu venho em analisar. Como são sequências de proteínas, eu venho em proteínas. Então tá aqui meu arquivo, né? Minhas proteínas. Os pontinhos significam que os aminoácidos são similares e quando eles se diferem, eles colocam a letra, né? E a letra que se difere, né? Aqui estão essas proteínas, né? Por exemplo, a sequência fornecida, né? E aqui é interessante também que eu posso criar uma matriz, né? É, Então, aqui estão os dados. Essa é uma matriz de distância P, né, entre as sequências, no qual, quanto mais próximo de um, mais diferentes as sequências são entre elas, e quanto mais próximo de zero, mais parecidas são entre elas, né? E essas células na diagonal, elas são as comparações entre as mesmas sequências. Então, elas sempre estarão vazias, né? E aqui, por exemplo, ó, um dado importante, PDB e Bernardo, né, proteína fornecida, assim como SP, elas estão zeradas, né, estão mais similares. Então, guardem esse dado que vai ser importante para a nossa análise da árvore. E então, eu venho aqui em filogenia, aqui já estão certinho, yes.
E aqui, então, está a minha árvore, né? Esteticamente, ela não ficou tão bonita, não. A gente tem como dar uma reguladinha aqui, né? E como eu tinha falado anteriormente, ó, Bernardo, PDB e SP, como elas estão mais próximas a zero, então elas estão nessa tricotomia, elas estão mais próximas nessa análise filogenética, né? Então aqui tem essas outras proteínas. A gente pode pelo menos deduzir que as, é, é, elas vão diferenciar em certos locais da proteína, né? Por isso que elas vão ficar um pouquinho distantes na filogenia, porém é bem pouco mesmo, 0,02, 0,06, enfim. Então tá aqui a minha árvore filogenética, e é válido ressaltar que como foi comentado em aula, que quanto mais para a direita dos ramos, né, da árvore, digamos que mais confiável essa árvore é. Já quanto mais um pouco para a esquerda, digamos, entre aspas, né, entre aspas, menos confiável, digamos que essa árvore é. Então foi aqui minha árvore final. Essa aqui é a proteína, né, selecionada. Aqui estão as proteínas, os 5 primeiros resultados fornecidos pelo NCBI. E essa foi minha prática de filogenia. Muito obrigado pela atenção de todos.